Olá, alunos. Então vamos continuar o nosso assunto sobre relacionar duas variáveis. Então, na aula teórica passada, nós aprendemos a relacionar duas variáveis qualitativas, usando o Q². Agora nós vamos aprender a relacionar duas variáveis quantitativas, usando o coeficiente de correlação de Pearson, tá? Então, o que acontece? Você tem duas variáveis quantitativas expressas em números e você gostaria de ver se elas estão relacionadas. Eu já dei exemplo na aula passada de que a idade das crianças com a altura das crianças, quanto maior a idade, maior a altura. Elas devem estar relacionadas, essas duas variáveis, idade e altura, né? Outra coisa, você quer relacionar salário com anos de estudo. Anos de estudo é uma variável quantitativa. Salário também é uma variável quantitativa e provavelmente quanto mais anos de estudo você tem, maior será o seu salário, né? Na média, né? Essas correlações são na média, né? Então, como que a gente poderia então correlacionar duas variáveis quantitativas? Então, para isso, a gente vai calcular essa quantidade que chama correlação. Essa correlação especial é chamada correlação de Pearson, né, que foi um estatístico do começo do século XX e que já criou essa quantidade para a gente ser uma medida de mensuração do quanto que essas variáveis estão relacionadas ou não, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo para a gente poder já trabalhar com esse exemplo, né? Imagina que você tem alguns dados, por exemplo, você tem, podemos pensar na idade das crianças que a gente deu, né? Que a gente falou, com a altura das crianças, tá? Então imagina que você tem crianças com 3 anos de idade e com altura 50 centímetros. Você tem crianças com 4 anos que já tem 65 centímetros. Crianças com 10 anos que já tem 1,20 m. Crianças com 8 anos que tem 1,10 m. E crianças com 6 anos que tem 85 centímetros. Então imagina que a gente mediu a altura e idade de 5 crianças, né? Então aqui a criança 1, a criança 2, a 3, a 4 e a 5, né? Então eu tenho 5 crianças, tá? E então vejo que eu tenho parzinho formado pela idade e pela altura. Idade e altura. Então eu tenho um parzinho de dados para cada criança. Então eu tenho agora uma análise bivariada, uma análise que eu vou avaliar as duas variáveis da criança ao mesmo tempo e responder a minha pergunta principal, que é o objetivo dessa aula, que é saber, essas duas variáveis estão relacionadas entre si ou não, tá? Então, para a gente calcular isso, esse coeficiente de correlação de Pearson, né, a gente usa a letra R para dizer esse coeficiente de correlação, ele é definido nada mais, nada menos do que você pega cada dado X, a minha idade vai ser o dado X, a minha altura vai ser o dado Y, tá? Então você pega cada dado XI de cada parzinho, subtrai da média do X, multiplica por cada dado Y subtraído da média de Y, tá? Divide por N, e aqui essa grandeza aqui ainda, você vai dividir pelo desvio padrão de X e dividir pelo desvio padrão de Y, tá bom? Então veja, essa grandeza aqui é chamada de covariância entre x e y, tá? Assim como eu tenho a variância de x, a variância de y, essa grandeza aqui, onde ao invés de eu usar xi menos x barra ao quadrado, eu uso um xi menos x barra e o outro termo yi menos y barra. Então, ao invés de pegar um termo só e elevar ao quadrado, como a gente fazia na variância, a gente pega um termo em x e um termo em y e divide por n.
Essa quantidade aqui é chamada de covariância entre x e y. E quando eu divido a covariância por desvio padrão de x e o desvio padrão de y, aí eu tenho então o meu coeficiente de correlação. Esse aqui é o coeficiente de correlação entre x e y, ok? Certo? Então veja que a conta de para calcular o coeficiente de correlação é simples. O mais importante é a gente aprender a interpretar o coeficiente de correlação. Primeira propriedade do coeficiente de correlação. Ele sempre está entre -1 e 1. Se vocês acharem o coeficiente de correlação igual a 327, vocês erraram as contas. Porque o coeficiente de correlação sempre está entre -1 e 1. Né? Não, se encontrar um número negativo -10 também erraram. Está entre -1 e 1. O que significa? Vamos pegar primeiro o caso com R maior ou igual a zero. O que significa dar um R maior ou igual a zero? Vou pegar só maior que zero, só positivo. Um coeficiente de correlação positivo significa que, se você colocar as duas variáveis num gráfico e plotar, e esse gráfico aqui é chamado de gráfico de dispersão, então você põe lá x1 com y1, deu um ponto aqui. x2 com y2, deu outro ponto aqui. x3 com y3 deu um ponto aqui. x4 com y4 deu um ponto aqui. E assim por diante. E aqui o x deu aqui. Então você tem esse ponto, esse e esse aqui, tá? Então veja que olhando esses pontos, eu vejo uma tendência de crescimento. Conforme maior o x, maior o y também. Então, quando os pontos tiverem essa tendência de crescimento, quando um cresce, o outro também tende a crescer, eu digo que eles têm uma correlação positiva. E, nesse caso, o coeficiente de correlação vai dar maior que zero. Então, o coeficiente de correlação, quando dá maior que zero, sinal que quando você plota as variáveis x e y num gráfico de dispersão como esse, vocês vão ver uma tendência desse jeito, de crescimento. Quando uma cresce, a outra também cresce, tá ok? Mas, se você tiver um coeficiente de correlação negativo, um R menor que zero, se vocês fizerem o gráfico de dispersão entre x e y, vocês vão ver que vai dar uma coisa desse jeito. Tá? Os pontos do gráfico x e y vão ficar desse jeito aqui. Então dá a impressão que eu posso ajustar uma reta descendente. Então eu digo que eles têm uma correlação negativa. E o coeficiente de correlação vai dar negativo nesse caso. E assim como no coeficiente de correlação positiva, eu poderia ajustar uma reta, ó, tem uma tendência de ter uma reta assim, crescente. Aqui também eu vou ter uma tendência de ter uma reta decrescente, tá ok? E quando R é próximo de zero, tá? Eu vou ter que nesse caso, que os pontos do meu gráfico de dispersão vão ficar parecendo uma reta horizontal. Ou seja, eles vão ficar mais ou menos assim. De tal modo que vai dar a impressão que eu posso ter uma reta horizontal nesse caso, né? Então, nesse caso, eu digo que as minhas duas variáveis não têm correlação entre si. Tá ok? Então, veja. A gente viu que o coeficiente de correlação sempre está entre -1 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais esses pontos aqui do gráfico estão alinhados sobre a reta.
Quanto mais próximo de menos 1, mais esses pontos aqui do meu gráfico estão alinhados sobre a reta. De tal modo que no limite, quando r dá exatamente 1 ou exatamente menos 1, todos os pontos estão sobre a reta. Quando ele vai se afastando de 1, esses pontos vão ficando em torno da reta, mas vão se afastando da reta. De tal maneira que quando ele chega em 0, os pontos estão bem dispersos, de tal modo que eu consigo só pensar em uma reta horizontal. E quanto mais próximo de menos 1, esses pontos voltam a se aproximar de uma reta que tende a decrescer, tá bom? Uma reta com coeficiente angular negativo, tá? Então essa é a interpretação do meu coeficiente de correlação, né, de Pearson. Esse coeficiente de correlação, então, está entre menos 1 e 1. Se ele é positivo, é porque os pontos têm essa tendência de crescimento. Se ele é negativo, é porque os pontos têm essa tendência de decrescimento. Quanto maior a variável x, menor a variável y. E quando ele é bem próximo do zero, é porque os pontos não têm nenhuma tendência entre si. É como se eu traçasse uma reta horizontal, ou seja, tanto faz. Se o x é grande, o y pode ser grande ou pequeno. Se o x é pequeno, o y também pode ser grande ou pequeno. Não tem relação nenhuma entre x e y, tá ok? Então vamos voltar ao nosso exemplo agora e vamos calcular então o coeficiente de correlação do nosso exemplo. Então lá no nosso exemplo a gente tem esses dados aqui. Primeira coisa, eu preciso calcular a média do x e a média do y. Então, calculando a média do x, eu sei que a média do x vai ser, vamos lá ver quanto que é a média do x. 3 mais 4, 7, mais 10, 17, 8, 25, 31. Dividido por 5 dá 6,2. Então, a média do x dá 6,2. Nós vamos precisar também da média do y, né? Então, nós vamos precisar da média do y, está aqui na fórmula, nós precisamos da média do y. Então, a média do y eu vou usar a calculadora. Então, vai ser 0,5 mais 0,65 mais 1,2 mais 1,1 mais 0,85 dividido por 5, então dá 0,86. A média do y dá 0,86, tá? Eu vou precisar do desvio padrão do x, então vamos calcular a variância do x. Para calcular a variância do x, eu vou usar então, vamos calcular aqui no Excel para ficar mais fácil, depois vocês podem conferir as contas, né? Então o x ele tem, os dados do x são 3, 4, 10, 8 e 6, né? Então a variância do x vai ser igual variância. Ó, veja que ele tem amostral e populacional. Eu falei para vocês usar sempre a populacional, que é o dividido por n, tá ok? Então a variância disso aqui, ó, dá 6,56, ok? Vamos já calcular a variância do y também. O y é 0,5, 0,65, 1,2, 1,1 e 0,85. Então, a variância do y, né, vai ser 0,094. Quanto que é o desvio padrão? O desvio padrão é igual à raiz da variância. Igual a raiz da variância. Então dá 2,56. Enquanto que o do y vai ser 0,26. Tá bom? Então eu tenho aqui o desvio padrão, a variância e o desvio padrão do x, a variância e o desvio padrão do y. Tá ok? Então vamos colocar aqui. Na verdade, então, eu já vou colocar o desvio padrão do x que eu vou precisar. Então, o
desvio padrão do x vai ser 2,56. O desvio padrão do y vai ser 0,26. E agora eu vou calcular então a minha covariância, né? Então, minha covariância entre x e y vai ser o quê? Eu vou somar cada dado menos a média de x, depois multiplicar por cada dado y menos a média de y e vou dividir por n, tá? Então, fazendo isso, eu vou ter o quê? Se olhar os meus dados, 3, 4, 10, então vai ficar 3 menos 6,2. Agora o correspondente do y. Quem é o correspondente do y? É 0,50, certo? Então, vezes 0,50, menos a média de y, que é 0,86, mais, agora eu vou para o segundo parzinho de dado. Quem que é o segundo parzinho de dado? O segundo parzinho de dado é 4 com 0,65. Então, vai ficar mais 4 menos 6,2 com 0,65 menos 0,86. Ok? Mais o terceiro parzinho. Quem é o terceiro parzinho? 10 e 1,2. 10 e 1,2. Então, vai ficar 10 menos 6,2, que multiplica 1,2 menos 0,86. Mais o quarto parzinho. O quarto parzinho vai ser 8 e 1,10. Então, vai ficar mais 8 menos 6,2, 1,10 menos 0,86. Mais o último parzinho, 6 e 0,85. Então, 6 e 0,85 mais 6 menos 6,2, 0,85 menos 0,86. Tudo isso eu vou dividir por 5, porque eu tenho 5 parzinhos de dado, tá ok? Eu tenho 5 crianças, das quais eu coletei o meu dado, tá bom? Fazendo essas contas aí, eu vou fazer no Excel para ficar mais fácil, né? Então, eu vou ter que tirar isso aqui. Vai dar 0,668, né? Então, se vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão chegar à conclusão que a covariância entre x e y é igual a 0,668. Mas a covariância, então, a minha covariância deu 0,668. Mas eu não quero a covariância, eu quero a correlação. A correlação nada mais é do que a covariância dividido pelo desvio padrão de x e desvio padrão de y, ok? Então, vai dar 0,668 dividido por 2,561 e 0,263, que são os valores mais corretos, né? Como eu estou usando 3 casas aqui, eu vou usar 3 casas aqui. Então, fazendo essas contas aqui usando a minha calculadora, vai dar 0,668 dividido por 2,561 dividido novamente por 0,263 dá 0,99, né? Então, uma correlação de 0,99 é uma correlação muito alta, né? É uma correlação próxima de 1. Se eu fizer o gráfico de dispersão utilizando esses dados aqui, né? Se eu fizer os gráficos de correlação utilizando esses dados aqui, né?
x usando esses dados com y esses valores, eu vou ter quase que os pontos vão estar praticamente sobreposto sobre uma reta. Se vocês fizerem certinho os gráficos em escala, vocês vão ver que esses pontos devem estar praticamente em cima de uma reta. Como eu sei disso? Porque uma reta crescente, porque a correlação deu 0,99, uma correlação muito alta, próxima de 1, tá bom? Ok, pessoal? Vamos fazer um exercício da lista só para como exemplo, né? Então eu vou pegar como exemplo, pegar o exercício da lista como exemplo, pegar o exercício 15. Então, exercício 15, as variáveis x e y são dados por 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 3, 2, 2, né? Então ele está perguntando se existe uma forte correlação linear entre essas duas variáveis, que é a nossa correlação que a gente acabou de aprender, tá bom? Então, a impressão que dá é que quanto menos tempo de serviço ele tem, mais tempo ele demora para fazer o serviço. Conforme ele vai ficando mais velho aqui, né, no tempo de serviço, ele vai fazendo serviço em menos tempo, tá? Então, vamos calcular o coeficiente de correlação aqui. Vamos utilizar lá no Excel para facilitar as nossas contas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 3, 2, 2. Então, esses são os meus dados. Então, calculando o desvio padrão, ó, desvipad, veja que tem a amostra, que é dividido por n menos 1, e P, que é dividido por n. Então, eu vou usar o P desse aqui. Então, eu vou ter o desvio padrão do x. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o desvio padrão do y, tá? Então, já achei aqui, são os meus desvios padrões, tá? Vou calcular a covariância entre esses dois aqui. A covariância, então eu vou ter lá... eu preciso da média também, né? Então, igual a média desse aqui deu 3 e a média do y deu 4,4. Então, a gente já tem tudo calculado aqui, né? Então, vamos lá. O x barra dá 3, o y barra dá 4,4, o desvio padrão de x dá 1,414, o desvio padrão de y dá 2,577. Tá ok? Bom, aí nós vamos pegar a covariância entre x e y, que vai ser nada mais do que a somatória de cada dado menos a sua média, vezes cada dado menos a sua média, e dividir por n. Então, nesse caso aqui, a covariância entre x e y, eu vou fazer aqui também as contas no Excel. Quem não souber no Excel pode fazer à mão na calculadora, não tem problema nenhum. Então, a covariância entre x e y deu menos 3,2, ela deu negativa, né? Então, a correlação entre x e y vai ser menos 3,2, dividido pelo desvio padrão de x, 1,414, dividido pelo desvio padrão em y, que é 577. Então, fazendo essas contas aqui na calculadora, ó, 3,2 dividido por 1,414, aí divido ainda por 2,577, deu menos 0,878. Certo? Então, veja, deu uma correlação negativa. O que significa? Que quanto maior o x, menor o y, que é mais ou menos o que a gente está observando aqui. Se a gente fizer um gráfico de dispersão, nós vamos achar uma reta descendente, né?
E ela é uma correlação forte, ó, porque está próxima de -1. Então elas têm uma variação oposta, quando uma cresce a outra diminui, e bem forte essa correlação, porque está próxima do -1. Porque quanto mais próxima do 1 e do -1, mais forte essa correlação. Quanto mais próxima do 0, mais fraco é essa correlação. Tá ok? Tudo bem? Então, isso que a gente faz quando a gente quer estudar duas variáveis quantitativas para ver se elas estão correlacionadas ou não. Tá ok? E por fim, faltou estudar agora como que eu faço para comparar uma variável quantitativa e uma variável qualitativa. Existem métodos sofisticados para fazer isso, mas nós não vamos aprender aqui. A única coisa que nós vamos para tentar dizer se essas variáveis estão relacionadas ou não, vamos fazer só uma análise gráfica. Nós vamos desenhar o box plot. Então imagina que você tem sexo e altura, tá? Então sexo dividido em masculino e feminino, e altura é uma variável quantitativa, né? Então o que que eu faço? Eu pego só as pessoas do sexo masculino, pego só os dados da altura do sexo masculino e faço um box plot. Então eu tenho um box plot assim. Então eu ponho aqui, ó, sexo masculino. Aqui é a altura. Aí eu pego só as pessoas do sexo feminino, só os dados de altura delas e faço um box plot com elas. Então eu vou ter uma coisa assim. Ok? Então eu faço o box plot só do grupo feminino e coloco no mesmo gráfico. A hora que eu coloco no mesmo gráfico, eu percebo que a altura masculina, os dados estão mais para cima do que as alturas do feminino. Então aí eu digo que é uma tendência então do masculino estar com alturas maiores do que o do sexo feminino. Então, por enquanto, nesse curso, nós vamos comparar as variáveis quantitativas com uma variável qualitativa somente graficamente, desenhando o box plot para cada um das categorias da minha variável qualitativa, certo? Então, eu pego só o grupo de cada categoria da minha variável qualitativa, faço o box plot daquele grupo e coloco os box plots um do lado do outro no mesmo gráfico, respeitando a escala, obviamente, e deduzo se esses dados estão sempre na mesma linha, na mesma altura, ou se um box plot está numa altura mais alta do que a do outro box plot, para dizer que então há uma tendência de os dados de um grupo ser maiores ou menores do que o do outro grupo. Tá bom? Então com isso nós terminamos as nossas aulas sobre relações entre duas variáveis, né? Na aula passada nós vimos entre duas variáveis qualitativas e hoje vemos entre duas quantitativas e tivemos uma pincelada sobre como fazer uma análise entre uma variável qualitativa e uma quantitativa. Tá bom? Então nos encontramos na aula de conversação para a gente tirar as dúvidas sobre esse assunto, ok? Um abraço.